Eu. Na hora de começar, mas dá o sinal verde aí. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Estado do Ceará, Poder Legislativo Municipal, Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte. 12ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura, em 24 de outubro de 2014. Início às 8 horas. Sob a proteção de Deus e que a paz de Cristo esteja conosco e em nome da comunidade, iniciaremos nossos trabalhos com a execução do hino nacional. Mesa diretora da Câmara de Vereadores de Tabuleiro do Norte, para o biênio 2013-2014, Marcos Aurélio de Araújo. Presidente, Lindalva Batista Linhares. Primeira vice-presidente, Francisco Hilário de Oliveira. Segundo vice-presidente, Raimundo Lucieldo de Souza Sena. Primeiro secretário, e Paulo Maciel de Oliveira. Segundo secretário, Câmara de Vereadores de Tabuleiro do Norte. Legislando com participação, presidente Marcos Aurélio de Araújo. Senhoras e senhores vereadores, de acordo com o inciso 2º do artigo 60 do Regimento Interno, solicito do primeiro secretário, vereador Raimundo Lucieldo de Souza Sena, efetuar o chamado para as senhoras e senhores vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, relação de presença dos vereadores Elisete da Rita de Souza. Presente. Francisco das Chagas Marmoreira. Presente. Francisca Arinaldo Fernandes. Presente. Francisco Feitosa Guimarães. Presente. Francisco Hilário de Oliveira ausente. Lindalva Batista Linhares ausente. Marcos Aurélio de Araújo.
Presente. Naurides Gadelha de Almeida, ausente. Paulo Maciel de Oliveira. Presente. Pedro Nogueira Ferreira, ausente. Raimundo Silva de Souza Sena, presente. Havendo o número legal, de acordo com o artigo 135 do Regimento Interno, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura, a se realizar neste dia 24 de outubro de 2014. Senhoras e senhores vereadores, solicito do vereador Raimundo Silva de Souza Sena, primeiro secretário, para efetuar a leitura das matérias do expediente. Inicialmente, solicito proceder à leitura da ata da 11ª sessão ordinária e segundo período da segunda sessão legislativa, realizada no dia 17 de outubro de 2014. Ata da 11ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte do Estado do Ceará. Ao 17 de mês de outubro do ano de 2014, às 8 horas e 7 minutos, no plenário vereador José Mendes Sobrinho desta Câmara Municipal, sob a proteção de Deus, com a paz de Cristo em nome da comunidade, foi iniciada a sessão com a execução do hino nacional. Na presidência, o vereador Marcos Aurélio de Araújo, secretariado pelo vereador Raimundo Silva de Souza Sena. O senhor presidente solicitou ao vereador Raimundo Silva de Souza Sena efetuar a chamada dos senhores vereadores que compareceram: Edicélio Tarrino de Souza, Francisco da Chaga Maia Moreira, Francisco Erinaldo Fernandes, Francisco Feitosa Guimarães, Francisco Hilário de Oliveira, Lindalva Batista Linhares, Marcos Aurélio de Araújo, Naurides Gadelha de Almeida, Paulo Maciel de Oliveira, Pedro Nogueira Ferreira e Raimundo Silva de Souza Sena. O senhor presidente solicitou a leitura da ata da 10ª sessão ordinária do primeiro período, realizada no dia 10 de 10 de 2014, aprovado por unanimidade. Em seguida, solicitou o vereador Raimundo Silva de Souza Sena efetuar a leitura das matérias do expediente que constaram o ofício de número 25.858/14, recebido do Tribunal de Contas do município, constando do processo de prestação de conta de gestão do gabinete do prefeito Tabuleiro do Norte, relativo ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor Carlos Jefferson Lima Freire. Ofício de número 26.265/14, recebido do Tribunal de Contas dos Municípios, constando o processo de prestação de conta de gestão da Câmara Municipal do Tabuleiro, relativo ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do senhor Naurides Gadelha de Almeida. Ofício de número 26.668/14, recebido do Tribunal de Contas dos Municípios, constando a tomada de conta especial da Prefeitura Municipal do Tabuleiro do Norte, relativo ao exercício financeiro de 2001, de responsabilidade do senhor Maiar de Andrade, marido do Socorro Guerreiro, Freire Lanassa Freire de Andrade. Projeto de Lei 080/14, de autoria do vereador Marcos Aurélio de Araújo, que denomina uma artéria urbana de rua Manuel Fernandes Colares. Projeto de Lei 081/14, de autoria do vereador Francisco Feitosa Guimarães, que denomina uma artéria urbana de rua Cifrônio Manuel da Costa. Projeto de Lei de número 082/14, que dispõe sobre o funcionamento do cemitério Frei Vidal da Penha e São Francisco de Assis e da outras providências. Requerimento número 064/14, subscrito por diversos vereadores, que requer que após o vivo plenário que seja concedida audiência especial na apreciação do requerimento. De número 064/14, subscrito por diversos vereadores, que requer que após o vivo plenário seja concedida audiência especial na apreciação do projeto de lei 079/14, que institui a Semana do Bebê do município e da outras providências, e o projeto de lei 082/14, que dispõe sobre o funcionamento do cemitério Frei Vidal da Penha e São Francisco de Assis e da outras providências. Requerimento 065/14, subscrito por diversos vereadores, que requer que após o vivo plenário que seja concedida a urgência especial na apreciação do projeto de lei 083/14, oriundo do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo a usuário paciente do SUS, Sistema Único de Saúde, submetido a transplante de órgão e da outras providências, dando continuidade na forma do artigo 25 da Lei Orgânica 147 do Regimento Interno. O senhor presidente abriu espaço ao cidadão e cidadão para uso da palavra da tribuna popular, não havendo orador inscrito. O senhor presidente informou que estava reservado espaço para as seguintes autoridades convidadas a se manifestar acerca do parecer prévio 019/14, desfavorável à aprovação das contas de governo da Prefeitura Municipal do Tabuleiro do Norte Ceará, exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do ex-gestor Raimundo Inácio da Silva Maia. O senhor Zé Lélio Saboia de Figueiredo Júnior, conselheiro do Tribunal de Contas do Município, Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino, promotora do Ministério Público de Justiça do DCM,
Manuel Tomás de Aquino Neto, da Publicom Assessoria e Consultoria Municipal Limitada, Francisco Haroldo Aragão Filho, diretor regional dos Correios, aos representantes da GHM, Assessoria de Consultoria Limitada, e representantes da Secretaria da Receita Federal Previdenciária no Ceará, que compareceu o senhor Manuel Tomás de Aquino Neto, da Publicom Assessoria e Consultoria Municipal Limitada. Continuando e dando início ao grande expediente, com duração de 3 horas, o senhor presidente solicitou do vereador Raimundo Luciano de Souza Sena informar as inscrições dos vereadores que solicitou do vereador Raimundo Luciano de Souza Sena informar as inscrições dos seus vereadores, que informou a inscrição do vereador Edcélio Tarrino de Souza. Em seguida, e com fundamento no artigo 156 do Regimento Interno, o senhor presidente deu início à ordem do dia e solicitou do vereador Raimundo Luciano de Souza Sena efetuar a leitura do edital de publicidade da ordem do dia, que constou única discussão e votação do requerimento 064, subscrito por diversos vereadores, e requer que, após o rio plenário, que seja concedida a audiência especial na apreciação do projeto de lei 079/14, que institui a Semana do Bebê no município e da outras providências, e o projeto de lei 082, que dispõe sobre o funcionamento do cemitério Frei Vidal da Penha e São Francisco de Assis e da outras providências. Única discussão e votação do requerimento 065, subscrito por diversos vereadores, que requer que, após o rio plenário, e seja concedida audiência especial na apreciação do projeto de lei número 082/14, oriundo do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo ao usuário paciente do SUS, Sistema Único de Saúde, submetido a transplante de órgãos e da outras providências, dando continuidade conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 156, solicitou do vereador Raimundo Luciano de Souza Sena proceder à verificação de quórum para a continuidade da ordem do dia, que se encontrava em plenário Edcélio Tarrino de Souza, Francisco da Chagas Maia Moreira, Francisco Herenal Fernandes, Francisco Feitosa Guimarães, Francisco Hilário de Oliveira, Lidório Batista Niado, Marcos Aurélio de Araújo, Dário Gada de Almeida, Paulo Macedo de Oliveira, Pedro Nogueira Ferreira e Raimundo Luciano de Souza Sena. Em seguida, após as discussões das matérias, colocou em única votação os requerimentos 064 e 065, sendo aprovado por unanimidade. O senhor presidente informou que, sendo o requerimento 064 e 065 aprovado, a sessão terá um intervalo de 15 minutos para a preparação dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Cidadania, Seguridade Social e Família ao projeto de lei 079, que institui a Semana do Bebê e da outras providências, da Comissão de Legislação, Justiça e Cidadania ao projeto de lei 082, que dispõe sobre o funcionamento do cemitério Frei Vidal da Penha e São Francisco de Assis e da outras providências, e das Comissões de Legislação, Justiça e Cidadania, Orçamento, Finanças, Controle, Fiscalização, Seguridade Social e Família ao projeto de lei 083/14, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo ao usuário paciente do SUS, Sistema Único de Saúde, submetido a transplante de órgãos e da outras providências. Dando continuidade e retornando do intervalo regimental, o senhor presidente solicitou do secretário proferir a leitura dos pareceres. Em seguida, deu início às votações. Única votação do projeto de lei 079/14, que institui a Semana do Bebê no município e da outras providências. Única votação do projeto de lei 082/14, que dispõe sobre o funcionamento do cemitério Frei Vidal da Penha, São Francisco de Assis e da outras providências. Única discussão do projeto de lei 083/14, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder ajuda de custo ao usuário paciente do SUS, Sistema Único de Saúde, submetido a transplante de órgãos e da outras providências, sendo todos aprovados por unanimidade. O senhor presidente informou aos senhores vereadores que estava aberto espaço para as explicações pessoais dos senhores vereadores, estando inscritos para o tempo de 5 minutos os vereadores Francisco Feitosa Guimarães, Raimundo Luciano de Souza Sena, Marcos Aurélio de Araújo. O senhor presidente solicitou do plenário a indicação de 2 vereadores para dois vereadores do Poder Legislativo para compor o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, que foram escolhidas a vereadora Lindalva e o vereador Francisco Hilário de Oliveira. Nada mais ou menos a tratar, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus em nome da comunidade, após a execução do edital, ele encerrou a presente sessão e, para constar da força presenteada, que lida, posta em discussão, vai assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. A ata da 11ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa está em discussão. Não havendo pedido de retificação, de acordo com os artigos 137 e 139 do Regimento Interno, declara a ata aprovada.
Senhoras e senhores vereadores, de acordo com os incisos 1 e 2 do artigo 163 do Regimento Interno, solicito o vereador Raimundo Lucieu de Souza, sendo primeiro secretário, proceder à leitura das matérias do expediente. Solicito ao primeiro secretário a chamada dos vereadores Nauriz Gadelha de Almeida e Pedro Nogueira Ferreira. Nauriz Gadelha de Almeida. Presente. Pedro Nogueira Ferreira. Presente. Ofício número 27.880. Senhor presidente, por ordem do Tribunal de Contas dos Municípios, comunica-se a Vossa Excelência que em 20 de 8 de 2014, esta Corte de Contas julgou o processo de tomada de desconto especial Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte relativo ao exercício financeiro de 2005, de responsabilidade do senhor Raimundo Dinardo da Silva Maia, nos termos da decisão cuja cópia segue em anexo. Acórdão, vistos, relatos e discutidos estes autos relativos à tomada de conta especial oriunda de denúncia formulada por presidentes de partidos políticos, vereadora e suplente de vereador contra o então prefeito municipal de Tabuleiro do Norte, senhor Raimundo Dinardo da Silva Maia, sobre irregularidades ocorridas em sua gestão durante o exercício financeiro de 2005, acordam os conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, conforme os registros na ata desta sessão de julgamento deste processo, por reconhecer a prescrição, tendo em vista a ocorrência do lapso temporal e a proximidade de 6 anos desde a instauração da denúncia no TCE, sem que tenha ocorrido o julgamento do feito, com fundamento no caput e incisos 2º e 3º do parágrafo único do artigo 35 da Lei Orgânica do TCM, com consequência extinção do feito com resolução do mérito nos termos do inciso 2º do artigo 144 do Regimento Interno do TCM e do artigo 269, inciso 4 do Código de Processo Civil, de acordo com o relatório e voto abaixo transcrito, arquivamento do feito, determinações assinadas pelo conselheiro presidente e relator e o procurador de contas. Mas aqui é a sessão toda. Essa é a sessão toda. Eu estou postando aqui os vídeos aqui da sessão, depois ele quer o salário, o trabalho, a divulgação. Ofício de número 29.173, senhor presidente, de ordem do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, comunica-se a Vossa Excelência que em 3 de 10 de 2013, esta Corte de Contas julgou em definitivo nos termos do acórdão, 5.575/13 em anexo, o processo de prestação de conta da gestão da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária de Tabuleiro do Norte, pertinente ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do senhor José Jerônimo de Oliveira. Destaca-se, no entanto, que até a presente data não existe registro de pagamento dos valores impostos na decisão supramencionada a título de multa responsável nos autos referentes. Desse modo, nos termos do artigo 123, inciso 3º, a linha B da Lei 12.160/93, combinado com o artigo 156, parágrafo 2º, expediu-se ofício à Procuradoria-Geral do Estado para que fosse providenciada a inscrição em dívida ativa estadual, assim como para fins de execução judicial dos valores aplicados a título de multa sem prejuízo das providências de cobrança administrativa adotadas pela mesma. Atenciosamente, Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz, secretário. Acordo, vistos e relatos estes autos, recurso de reconsideração interposto por José Jerônimo de Oliveira no processo de prestação de conta da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária do exercício 2010, acorda o Pleno do TCM em reconhecer o recurso porque intempestivo e no mérito pelo seu não provimento, ficando mantida a decisão anterior pela aprovação das contas como regulares, com ressalva na forma do artigo 13, parágrafo 2º da Lei 12.160, com multa de R$ 2.128 nos termos do relatório e voto abaixo transcrito. Expediente necessários, Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em Fortaleza, 3 de outubro de 2013, assinado pelo presidente, relator e procurador. Decreto 031. O prefeito municipal de Tabuleiro do Norte, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo que dispõe
em conformidade com o que dispõe o artigo 84 do inciso 6 da Lei Orgânica do Município, considerando seu dia 28 de outubro, de acordo com o artigo 238 da Lei 9.826, de 14 de 5 de 74, data consagrada ao servidor público, considerando a importância da administração pública municipal proporcionar aos seus servidores a comemoração do Dia do Servidor sem que haja interrupção do curso normal da mesma, decreta, artigo 1º, fica decretado ponto facultativo o expediente do dia 27 de outubro de 2014, segunda-feira, para os servidores empregados públicos dos órgãos e entidades da administração pública municipal, com antecipação do feriado do dia 28 de outubro de 2014. Artigo 2º. Na data prevista do artigo 1º deste decreto, serão normalmente assegurados o fornecimento de água e o atendimento médico hospitalar e ambulatório, que atende a pacientes com consulta médica previamente agendada, assim como o funcionamento do sistema de licitação, no que se refere aos procedimentos licitatórios designados para o dia 27 de 2014, além dos serviços relacionados às campanhas de limpeza pública, considerada essencial à população, para que permanecerão em funcionamento normal. Artigo 3º, este decreto na data da sua publicação, Palácio Tamarindo, prefeito Raimundo Rodrigues Chaves, em 22 de outubro de 2014, José Marcondes Moreira, prefeito municipal. Correspondências encaminhadas. Ofício 201, enviado ao prefeito municipal, José Marcondes, encaminhando ao autógrafo de lei. 222, encaminhado ao vereador Francisco Hilário de Oliveira, constando de cópias de folha de pagamento de janeiro de 93 a setembro de 2014, cópia de atas de posse de 93, 97, 2001, 2005, 2009 e 2003. Ofício 203/14, enviado à Secretaria de Esporte e Juventude, indicando o nome de 2 vereadores do Poder Legislativo para compor o Conselho Municipal de Política sobre Droga, Lindalva Batista Linhares e Francisco Hilário de Oliveira. Ofício de número 204 e 205, encaminhado ao Dr. Pablo Alves, promotor de Justiça de Tabuleiro do Norte, respondendo os ofícios 216 e 239. Correspondência recebida. Ofício de número 183/14, recebido da Promotoria de Justiça de Tabuleiro, informando ao presidente da Câmara Municipal que no dia 22 de outubro de 2014, às 8 horas, haverá correição ordinária nas atividades do Ministério Público na sede desta Promotoria de Justiça. Ofício 177/14 da Secretaria de Administração, de número 010 da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, 166 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 77 da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, 183 da Secretaria de Trabalho e Ação Social, 172 da Secretaria de Finanças, 049 da Secretaria de Cultura, 010 da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 034 da Controladoria Geral, 104 da Secretaria de Esporte e Juventude, 023 da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária, 140 do Gabinete do Prefeito, 024 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, 011 da Procuradoria Geral do Município, recebido e encaminhado os balancetes e documentos mensais do mês de agosto. Ofício 216, recebido da Promotoria de Justiça de Tabuleiro do Norte, solicitando que seja informado no prazo de 15 dias sobre a existência de lei que trata do fechamento de estabelecimentos comerciais nos finais de semana ou se há decreto que regulamenta. Ofício 239, recebido da Promotoria de Justiça de Tabuleiro do Norte, solicitando informar o diploma normativo anterior e atual que disciplina os requisitos e procedimentos de diária dos servidores e dos vereadores no prazo de 20 dias. Convite. A Secretaria de Trabalho e Ação Social, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec, convidam para participar da aula inaugural do curso de Agente de Projetos Sociais na Escola Antônio Alves Maia, a partir das 15 horas, no dia 20 de outubro de 2014. Convite. O delegado de Polícia Civil de Tabuleiro do Norte, Carlos Teixeira Teófilo, convidam a todos a participar da reunião que tratará sobre a campanha de combate ao uso indevido de drogas a ser realizada na Câmara Municipal no dia 28 de outubro de 2014, às 9 horas. 141, é?
Ofício 189, recebido da Secretaria de Administração, encaminhando as leis municipais de número 1140, 1411 e 1412/14. Cumprido, presidente. Ele foi falar com o Sônia, não. Ela foi. Não tem diferença de novo, o pai chega, tá só consertando ali. Pode ser ali na hora que eu vou votar. Tem uma diferença de 2 milhões e pouco, mas foi só que o orçamento fiscal com a Seguridade Social não estava batendo com o orçamento geral. Você fala e depois nós vamos. Marquinhos, eu te digo. Marquinhos. Marquinhos. Tá ali dentro. Tá aí. Marquinhos tá aqui. Você 43, 500. Certo. Aí não está arriscado, você leu, não está ficando. Comissão de Orçamento, Finanças, Controle, Fiscalização, processo 078/14, relator, vereador Nauriz Gadelha de Almeida, assunto projeto de lei 078/14, oriundo do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itapuã para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Parecer 003/14 do relatório. Consta dos autos o projeto de lei 078 de 1º de outubro de 2014, oriundo do Poder Executivo Municipal, que estima a receita, fixa a despesa do município de Itapuã do Norte para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências. A matéria encontra-se tramitando nesta casa desde o dia 1º de outubro de 2014 e a leitura proferida no dia 3 de outubro de 2014, obedecendo os princípios regimentais com a responsabilidade da relatoria do vereador Nauriz Gadelha de Almeida. Dos fatos, a matéria trata da previsão de receita e despesa para exercício de 2015, conforme define os anexos e tabelas com suas formalidades legais, respeitando os preceitos estabelecidos na Lei Federal 4.320/64 e a Lei Complementar 101 de 4/5/2000, estimando a receita em R$ 59.780.700, discriminadas por categoria econômica, conforme especificação, desdobramento constante do anexo 1, parte integrante do referido projeto de lei, que será desdobrada nos seguintes agregados. Aqui está agregados 1, valor de R$ 43.528.200 do orçamento fiscal, e 2, 43 milhões, R$ 16.260.500 do orçamento da Seguridade Social. Destaca-se que o Poder Legislativo Municipal realizou uma audiência pública no plenário desta Casa de 17 de outubro passado, que, após vários questionamentos, foi solicitado pelo vereador Nauriz Gadelha de Almeida informações técnicas através da assessoria contábil financeira, representada pelo senhor Manuel Aquino Neto, pelas quais foram encaminhadas as seguintes arquições: diferença do valor da LDO e LOA, que está contido no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei de Diretriz Orçamentária, reajuste dos servidores, agente comunitário de saúde e de endemia, que está previsto no artigo 23, parágrafo 3º da Lei de Diretriz Orçamentária LDO. Destaca-se finalmente que os senhores vereadores presentes à audiência pública declinaram da apresentação de emendas, mantendo-se a proposta original do Executivo Municipal. Finalizando a apresentação, efetivamente,
Esta relatoria destaca o cumprimento da lei orgânica do município com relação à aplicação do artigo 3º, artigo 3º, para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizadas, entre outras obrigatoriedades, os seguintes instrumentos. Primeiro, órgão colegiado de política pública. Segundo, debate, audiência e consultas públicas envolvendo toda a sociedade civil. Terceiro, conferência sobre os assuntos de interesse público com ampla publicidade. Quarto, iniciativa popular de planos, programas e projetos de desenvolvimento. Quinto, a elaboração e a gestão participativa do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para a sua aprovação pela Câmara Municipal. Do parecer, assim, diante dos aspectos já relatados, esta relatoria recomenda a aprovação do projeto de lei 078/14, que estima a receita e fixa a despesa do município de Tabuleiro do Norte para o exercício de 2015 e da outras providências. Sala das sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, vereador Navides Gadeira de Almeida, relator, e pelas conclusões do relator, Paulo Maciel de Oliveira e Lindalva Batista Linhares. Senhoras e senhores vereadores, na forma do artigo 25 da Lei Orgânica e 147 do Regimento Interno, está aberto espaço aos cidadãos e cidadãs para o uso da palavra na tribuna popular, não havendo nenhum orador inscrito. Senhoras e senhores vereadores, na forma do artigo 140 do Regimento Interno, terá início o grande expediente com duração de 3 horas. Solicito o primeiro secretário, vereador Raimundo de Souza Sena, informar as inscrições das senhoras e senhores vereadores para o uso da palavra no grande expediente. Senhor presidente, a secretaria informa que está inscrito para o uso da palavra com tempo de 20 minutos o vereador Marcos Aurélio de Araújo. Com a palavra, vereador Marcos Aurélio de Araújo, do PMDB, Câmara de Vereadores de Tabuleiro do Norte, legislando com participação. Presidente Marcos Aurélio de Araújo. Com a palavra. Alô? Senhoras e senhores vereadores, assistente do plenário, vereador José Mendes Sobrinho. Neste dia, senhoras e senhores vereadores, eu não poderia deixar de usar esta tribuna. Venho nesta data apenas para ressaltar, agradecer e parabenizar o nosso candidato a governador, Eunício Oliveira, do nosso PMDB. Não poderia, como filiado, cidadão e vereador do povo de Tabuleiro do Norte, do PMDB, deixar de passar essa oportunidade de parabenizá-lo. E para os que me conhecem, sabem por que eu estou justificando isso. Sempre dizia aos meus amigos que eu não acreditava que o senador Luiz Oliveira tivesse a coragem de ser candidato a governador. Pelo seguinte aspecto: pela forma de parceria que ele fez ao longo de sua história dentro do partido. Foi 3 vezes deputado federal, foi eleito senador em 2010, um dos mais votados do estado do Ceará. Tinha essa parceria com diversos partidos, entre eles o Partido dos Trabalhadores e o grupo do governador Ciro Gomes. Então, na minha concepção, eu sempre dizia aos meus amigos que achava difícil e não acreditava que o senador Luiz Oliveira tivesse a coragem de enfrentar essa tão árdua e difícil tarefa de nos representar. E o PMDB, eu como filiado do PMDB, admiro e admirei pela sua coragem, porque não é fácil enfrentar, por mais recursos próprios que o senador dispõe, é muito difícil enfrentar a máquina do governo federal, por mais aliado que
que o senador Eunice Oliveira seja do governador, do governo federal, da presidente Dilma, enfrentar a máquina do Estado, enfrentar a máquina da Prefeitura de Fortaleza, sem falar das 183 prefeituras, daquelas que são aliadas em torno de mais de 120 prefeituras. Então eu faço essa análise e não poderia deixar aqui de ressaltar essa coragem. As senhoras e senhores vereadores há de convir comigo de que não é fácil. Seria muito mais cômodo para o senador fazer um acordo com o grupo da situação. Eu me lembro que o senador, no dia 8 de junho, quando esteve aqui em Tabuleiro para receber o título de cidadão, ele me dizia que teve momentos de conversar com o presidente Lula e dizer que, porque o senador tinha planos de fazer a coligação com o tradicional aliado, que é o PT, e o presidente Lula o incentivava para que continuasse nessa luta. Então, nós do PMDB, em particular de Tabuleiro do Norte, ficamos felizes pela sua coragem, pela sua determinação de enfrentar, porque a última vez que o PMDB teve candidato a governador foi em 2002, com o senador Sérgio Machado, que não teve êxito, nem para o segundo turno não foi. Mas nós ficamos felizes pela coragem, pela determinação do senador de procurar alianças, mesmo fora do arco da aliança a nível nacional, mas teve coragem de procurar outros partidos para que procurasse fazer essa aliança. Ao longo do ano de 2013, não só eu, mas diversos colegas do PMDB estivemos em diversos encontros regionais. E um dos detalhes que eu dizia aos companheiros do PMDB nesses encontros é que o senador falhava, e isso é uma realidade, eu tenho dito àqueles que gostam da nossa amizade, da falha do senador Eunice Oliveira de não romper com esse governo ano passado. Porque eu tenho essa premissa de que se você tem um projeto, não um projeto pessoal, mas um projeto de governo, de disputar o governo do Estado, o governo de sua terra, você tem que pensar no sentido de que você pudesse ter os argumentos daquele projeto. E, infelizmente, o senador, confiando no compromisso que tinha com o governador Cid Gomes, sustentou-se até o mês de março, abril desse ano, ainda no governo Cid Gomes. Mas eu fazia essa crítica e autocrítica dentro do meu partido, no sentido de que a hora certa, isso ainda acho que lá no município de Iguatu, quando eu dizia ao deputado Danilo Forte, e ele concordava comigo, quando eu dizia ao deputado Carlos Romano Marques, que era a hora do PMDB sair do governo Cid Gomes, porque não tinha que se esperar daquele governo. E ao longo, durante esses 2 anos de vereador nesta casa, eu sempre dizia que nós tínhamos que ter esperança de aparecer um nome. E, graças a Deus, o senador teve essa coragem. Eu não poderia deixar de aqui ressaltar, independente do resultado das eleições, que esse ano nós passamos. E as eleições de 2014, senhores e seus vereadores, assistente do plenário vereador Zé Mendes Sobrinho, podem ter certeza, ela será a divisão das águas para o futuro de Tabuleiro do Norte, no que diz respeito a esse projeto de união do partido do PMDB juntamente com o Partido dos Trabalhadores. Digo isso, e não posso falar em nome do partido, mas como membro do PMDB, ao longo do período dessas eleições, pelo que passamos em Tabuleiro, as senhoras e senhores podem ter certeza que é questão de tempo o rompimento do PMDB com o Partido dos Trabalhadores.
não se sustenta mais esse projeto que está aí. Em virtude de detalhes, inúmeros detalhes, e ao longo do mês de novembro, nós iremos estar aqui usando essa tribuna para relatar ao povo de Tabuleiro o que se passou nessas eleições de 2014. De todo tipo de retaliação, de pressão, do uso da máquina pública e principalmente aquilo que considero, e eu já disse isso ao presidente do nosso partido, que irei como cidadão e como filiado, dar a minha contribuição para que isso aconteça. No sentido pelo que nós passamos, nós do PMDB, passamos ao longo dessas eleições de 2014, tendo companheiros do partido cooptados pelo poder público, vereador, suplente de vereador, e isso não é nada republicano. Para nós que fazemos o PMDB, isso terá reflexo, podem ter certeza disso. E falo isso com muita tranquilidade. Falo isso com sentido de dizer aquilo que irei defender dentro do meu partido. Já disse isso pessoalmente. Estou dizendo aos meus amigos do que penso, no caminho que se vai, os rumos da política de Tabuleiro do Norte. Dificilmente o PMDB estará unido ao Partido dos Trabalhadores. Como disse aqui antes, quem tem um pouquinho de memória lembra quando eu dizia que o senador Eunício Oliveira seria candidato, mesmo a presidente Dilma oferecendo ministério a ele, presidência do Banco Nordeste, diretoria do Denox, e presidência do Senado, inúmeras negociações. Por isso, meu caro amigo Naulides, que eu achei uma coragem do senador de ser candidato, porque seria muito mais cômodo, como ele dizia, ter colocado a sua esposa como candidata a vice de uma chapa, o sobrinho como candidato a senador. Era muito mais cômodo. Então, eu não poderia deixar de passar essa oportunidade de já trazer, fazer essa pequena reflexão do que aconteceu nas eleições de 2014 e em Tabuleiro do Norte. E, infelizmente, faltou das lideranças maiores essa habilidade, e não foi por falta de alerta, que eu disse muitas vezes, as autoridades, as lideranças maiores desses dois partidos, infelizmente não tiveram humildade, sabedoria e, acima de tudo, prudência naquilo que ocorreu nessas eleições. E podem ter certeza que as feridas estão abertas, não vai ser qualquer metiolato que vai curar essas feridas. Não, vereador, você me dá uma parte? Pois não, vereador. Mas concordo com várias coisas que você disse aí, mas uma das coisas que, me desculpa, eu discordo um pouco, porque eu acho que o Eunício Oliveira, no meu pensamento, e para mim ele ganhou um ponto demais, apesar de eu, antes dele ser candidato, eu não era muito, mas agora para mim ele ganhou um ponto. Agora, uma das coisas que eu acho, meu nobre vereador, que faltou foi da parte do PT. Eu acho que era para ter havido de cima para baixo uma certa conversa para que não acontecesse o que aconteceu. O Eunício Oliveira aliado do PT a vida toda, e de repente o cara anda o Ceará todinho, não se lançava candidato, mas todo mundo sabia a intenção dele. Aí de repente o nosso governador, né, daquele jeitão dele, que não respeita ninguém, junto com o irmão dele, lança um candidato que todo mundo sabe que de última hora não era nenhum dos que alguém esperava que pudesse ser candidato. E aí mostrou que a prepotência, a ignorância, parece que o povo acha bom, né? Porque eu acredito que aquele candidato que foi colocado ali, não deu nada contra ele, que nem conheço a história dele. Mas não era o candidato esperado nem pelo PT. A gente
sabia que o governador andou o Ceará inteiro aí, com outras pessoas acompanhando ele, que podia qualquer um sair candidato, menos aquele, o pessoal esperava que fosse. Aí eu pergunto, vereador, cadê o respeito do PT pelo PMDB? Quando é para se juntar para dar sustentação, aí sim, tudo está certo. Agora, quando é para facilitar alguma coisa, é um cara que nem aquele ali, né? Foi fiel a vida toda, senador a vida toda, ajudando o PT. Será que houve pelo menos algum pedido para esse governador colocar eles, que ele é do PMDB? Porque não foi escolhido. Mas para mim, eu digo uma coisa a você, para mim, eu tenho o maior respeito e a maior consideração. Eu acho que é desse jeito aí. Não é obrigado só a ganhar não, meu amigo. Perde hoje, amanhã pode ganhar. Que ninguém sabe ainda também o que vai acontecer. Agora, sinceramente, eu acho que não é por aí. Eu acho que era para ter tido mais um respeito com o Eunício Oliveira, pelo passado dele e pela história do que ele foi em ajuda ao PT. Agradeço a parte, não, velho. Eu sou quem agradeço a parte da excelência e digo mais, nobre vereador, parabenizo a coragem do senador Eunício Oliveira de enfrentar essa luta. Muitos às vezes me dizem, mas o senador era para ter ganhado logo no primeiro turno. Mas é claro que o senador, nas pesquisas, ele iria conversar com um percentual muito grande, era o único candidato que estava a andar o Ceará todo. Isso é normal. Como o doutor Lúcio Alcântara nos dizia, todo candidato do governo, por mais desgastado que seja, ele tem 30%. Então, quando a máquina começou a funcionar, realmente veio os efeitos. Em relação à eleição presidencial, eu faço questão também de esclarecer, se tem um cidadão em Tabuleiro do Norte que não esconde o seu voto, chama-se Marco Aurélio. Eu escondo meu voto. Em 1976, eu tinha 9 anos de idade. Disputava a eleição aqui em Tabuleiro para prefeito, o pai do nosso querido vereador Naurides e Zé Lipio. E eu já torcia pelo MDB de Zé Lipio. Em 1982, mesmo sem votar, com 15 anos de idade, eu torcia novamente, mesmo minha família lá votando no Dr. Maiardo, eu torcia para o Zé Lipio em 1982. Em 1986, quando a primeira vez que votei, fiquei muito feliz porque votei, e sempre faço questão de dizer que não voto por pesquisa, que naquela época eu votava em Tarso de Ribeiro Gereissati contra Adalto Bezerra, e Adalto Bezerra, por sempre candidato prefeito, disparado nas pesquisas, eu votava na renovação, porque eu sou um dos poucos cidadãos que defendo a questão da mudança, a alternância do poder. Em 1988, votamos para o prefeito Zé Lipio. Em 1992, em Dodô Nestor. E sempre faço o relato em relação a essa questão de pesquisas, no exemplo do ano 2000, como eu mais do que ninguém sabia que o colega de partido, Ednardo, e o seu vice, Manuel de Gorinha, iriam perder aquela eleição. Mas eu votei com muita convicção. E nas demais eleições também. E nesse ano não seria diferente. Voto com convicção no senador Aécio Neves. Não tenho que pedir permissão para votar em ninguém. Se acabei de dar um exemplo que com 9 anos já tinha, não podia votar, mas já tinha essa vontade de votar. E ao longo da minha vida, nem meu pai me dizia em quem eu deveria votar. Imagine qualquer liderança ou qualquer partido venha me dizer com quem eu devo votar. Voto com convicção, com segurança no senador Aécio Neves. Agora tem um princípio. O meu princípio é de respeitar aquele que pensa diferente. Tem pessoas, meu caro Naurides, que não aceitam quando você vota de forma diferente. Lhe vê, muitas vezes, até de forma de olhar, assim, como, não como adversário, mas como inimigo. E
O que eu tenho visto ao longo dos meus 47 anos de idade é que a política, ela não compensa você perder a amizade por causa de política. Não compensa. Nós estamos numa casa aqui só de políticos. Mas para mim não compensa você perder sua amizade por causa de política de forma alguma. Porque as decepções que ao longo da minha vida que eu já tive são exorbitantes. Algumas muitas, algumas menos, algumas já esperadas, mas eu digo com toda certeza de que o principal, na minha concepção, é o respeito pela escolha de cada um quando vota, seja na Dilma, seja no Aécio, seja no Camilo, seja no Eunice. É o principal. E graças a Deus eu tenho procurado fazer. Tenho procurado saber separar isso de uma forma de que não fique nenhum constrangimento por parte de nenhum colega, de nenhum eleitor de Tabuleiro do Norte, respeitando aqueles que pensam diferente de mim. Por exemplo, eu gostaria de dizer inicialmente, vereador Manuel, o Partido dos Trabalhadores aqui no Ceará, ele se preparou para ampliar sua bancada de deputados, o que não aconteceu, e se preparou para eleger o deputado Guimarães a senador. Isso foi um entendimento. Nós fizemos um encontro no dia 28 de março em Fortaleza, com mais de 500 delegados, porque no PT é assim, é decidido em plenária, não tem negócio de ninguém empurrar de goela abaixo. E nós se preparamos para eleger o deputado Guimarães a senador. E nós estávamos dispostos a fazer aliança com o Eudício, com qualquer nome indicado dentro do grupo político. Agora, se houve um entendimento e o governador Ciro Gomes entendeu por bem que o nome era do Camilo, o Partido dos Trabalhadores jamais ia se opor. Se ele está indicando uma pessoa dos nossos quadros, nós vamos dizer não, é o Eudício, né? E aí essa questão de gratidão do PT com o PMDB, o senador Eudício Oliveira, quem veio pedir voto aqui para ele no Ceará? Foi Lula. Quem vota em Eudício, vota em Pimentel, e quem vota em Pimentel, vota em Eudício. Todo mundo lembra disso. Lula botou Pimentel debaixo do braço e Eudício do outro. Carregou aqui no Ceará e derrotaram o Tasso na eleição de 2006, né? Na eleição de 2010, na eleição passada. Com relação ao PT de Tabuleiro, nós em 96 votamos em Zé Guerreiro, que era do PMDB. Não indicamos nem o vice na época. O vice era Ednardo. E fomos 3 vezes vice do prefeito Ednardo. Agora, o Partido dos Trabalhadores, ele não é uma sublegenda do PMDB, ele é um parceiro. Se a parceria vai continuar ou não é outra coisa. Agora, sublegenda do PMDB, o Partido dos Trabalhadores não vai ser. E nem de nenhum outro partido. E nós não queremos também ter um outro partido como sublegenda do PT. Nós não queremos de maneira nenhuma. Agora, as parcerias nós precisamos. Porque o prefeito Ednardo, essa semana, na RAI, deu a entender que o PT só chegou da prefeitura por conta do PMDB, e é verdade. Mas ele também só ganhou 2 eleições por causa do PT. E aqui querem criar um sistema que parece que o voto do PT só vale se for depositado num candidato do PMDB. Se a parceria não dá certo com um grupo político, nós podemos conversar com outros, né? Eu não tenho problema de conversar nem com o Nestor, viu, Moscou? Pode ter certeza disso, vereador. Faz parte do processo. Né? Nós estamos abertos ao diálogo com qualquer partido. Agora, eu acho importante a parceria com o PMDB. O PMDB é um partido forte. Nós respeitamos o PMDB de Tabuleiro por sua história, por sua tradição, pelas suas lideranças que tem. E se não for possível mais a parceria, como Vossa Excelência está colocando, o Partido dos Trabalhadores ele vai caminhar como sempre caminhou, com suas próprias pernas, né? Independente de estar no poder ou não. Com relação ao que aconteceu aqui em Tabuleiro, eu disse ao prefeito Marcondes, a minha paciência é com o povo. Eu recebo, meu telefone começa a tocar às 5h30 da manhã, eu nunca atendi ninguém mal. Recebo as pessoas bem na RAI, procuro atender da melhor maneira possível lá no sindicato. Mas
essa da pessoa só dizer e o outro ter que baixar a cabeça, eu não concordo. Isso é Marcondes. E Marcondes, eu vou dar um detalhe para vocês, viu? Marcondes concorda muito com isso. Eu acho que nós temos que ficar sempre calados. Não, deixa para lá, vamos ter paciência. Eu digo, não, Marcondes, não existe isso não. Se está sendo dito isso, é preciso que seja respondido dessa forma. Né? Se não é recíproco, meu irmão, parceria tem que ter lealdade. Aí isso aqui é só de um lado, tem que ter dos dois. Se houve de um lado e do outro, erraram os dois. Né? Mas não dá para dizer que foi só esse aqui que errou. Porque tiveram várias situações também que nos chatearam nessa eleição. E fica as feridas também, presidente Marco Aurélio. Nós também temos sentimento. Nós também temos alma. Né? Nós também temos alma. Como os outros têm. Entendeu? E aí temos honra, como vocês têm. Né? Temos dignidade, como vocês também têm. Certo? Então, se não é recíproco, muitas vezes isso arranha a relação, cria problema mesmo. Né? O prefeito Marcondes é muito paciente com isso. Agora, a minha paciência é com o povo. Com a deslealdade eu não tenho. Agora, com o povo eu tenho, e as pessoas sabem disso, que eu sou uma pessoa paciente com o povo. Agora, tem situações que, muitas vezes, aí Vossa Excelência coloca a questão da humildade. Onde está a humildade do ex-prefeito Adinardo, que foi para a rádio querer ser o dono dos votos de Eunice aqui em Tabuleiro, esquecendo que Adicélio votou, que Chicão votou, que Tona votou, que Maiardo votou, que Socorrinha votou, que Ronaldo Malveira votou, que Chico Brito, que é suplente, votou, e um bocado de gente votou e Eunice aqui em Tabuleiro. Agora, Marcondes não foi para a rádio dizer que aqueles votos de Camilo eram do PT. Por quê? Porque João Viana votou, Neudo votou, Dica da Gangorrinha votou em Camilo, né? Os baulistas que votaram em Camilo, nós vamos querer ir para a rádio dizer que somos donos daqueles votos. Nestor votou, não fez campanha, mas votou. Né? Então, assim, essa questão da humildade, eu acho que o que faltou foi por parte do ex-prefeito Adinardo. Eu não entrei no embate político com o ex-prefeito Adinardo porque eu estava como condutor do programa. Se fosse aqui na Câmara, nós teríamos feito o debate. Porque eu já não aguento mais esse negócio que Marcondes quer que a gente fique calado da vida. Marcondes, não existe isso de você só ouvir, só baixar a cabeça, da subserviência. O PMDB pode dizer o que quer e o PT tem que ficar calado. Eu não concordo com essa regra. E quando o PT disser alguma coisa que ofende o PMDB, eu acho que o PMDB não deve ficar calado também. Eu acho que vocês têm a mesma, devem reagir da mesma forma. Eu reajo dessa forma. A minha paciência é com o povo, porque é do povo que eu preciso. Obrigado. Eu estranho Vossa Excelência dizer que o ex-prefeito Adinardo foi para a rádio dizer que era o dono do voto, eu disse. E Vossa Excelência deve estar mal informado, porque ele disse o seguinte, está aprovado que o PMDB tem 50% dos votos em Tabuleiro. Gravado. Eu quero ressaltar o seguinte, Vossa Excelência deve estar mal informado, porque o candidato a vice-prefeito Nestor, Ronaldo, não votou em Eunice. É a primeira desinformação de Vossa Excelência. Quem era o que era dito. Ronaldo votava em Camilo, não em Eunice. E essa questão de aliança PMDB, eu estou aqui de público, mesmo não estando sendo transmitido pela sessão, mas ao longo de novembro nós iremos debater esse assunto, e eu, como filiado, cidadão, vereador, membro do diretório, membro da executiva municipal do PMDB, irei defender que o partido do PMDB, graças a Deus eu não tenho nada nessa administração, sou tratado, pode ter certeza, Antônio, muito pior que você que é de oposição. Não tenho, o que tiver lá o prefeito pode cortar, porque não tem nada. Tá certo? O que nós não aceitamos é que, como o vereador Luciano falou em humildade, se Vossa Excelência, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito, não tem a paciência, você imagina aqueles que ficam lá puxando o saco, que ficam comendo o prato do prefeito e ficam jogando contra nós que somos do PMDB. Esquecem que só estão lá pela conjuntura de um grupo que se uniu com muita dificuldade, porque o povo não queria votar em Marcondes. Essa que é a realidade. É por isso que teve dificuldade de se eleger.
nunca teve, nos últimos anos, uma diferença tão pequena. Eu sempre digo ao doutor Nestor que quem perdeu a eleição foi ele, não foi Marcondes que ganhou, foi ele que perdeu a eleição. Mas, ao longo desse restante de 2014, nós iremos discutir isso. Mas eu ressalto que eu não falo em nome do PMDB, que eu não tenho essa autoridade. Mas tenho certeza que a insatisfação dentro do nosso partido é muito grande com o professor. É muito grande pela arrogância, a prepotência de alguns, uma meia dúzia de desocupados que são comissionados lá na prefeitura e que se acham dono do poder, mas que nós vamos, ao longo desse período, desmascará-los aqui nessa casa. Desmascará-los e dizer que posicionamento que o nosso partido tem que tomar. Eu já disse, Paulo Marcelo testemunha disso. Coincidentemente, ninguém marcou nada, se encontramos, e eu dei a minha opinião. É chegada a hora do PMDB tomar seu rumo. Chega de humilhação. Chega de aceitar que a máquina pública seja usada em benefício da política. Chega de aceitar que companheiros nossos do PMDB foram cooptados pelo poder público. Diferente, meu caro Silvio, que o ex-prefeito Adinardo passou por duas eleições, 2010 e 2006. E ele teve, graças a Deus, a sabedoria, porque quem não tem a habilidade, a sabedoria e a humildade, porque eu me lembro quando o doutor Nestor era prefeito, e apareceu a candidatura de Jesus Moreira, e eu sempre dizia, o senhor tem que saber conduzir o juiz, porque se o senhor não souber conduzir essa situação, vai ter desgaste da eleição do prefeito. E isso sempre acontece. Então, aqueles que não têm humildade, habilidade, o que acontece é o que aconteceu agora nessa eleição. Mas eu agradeço, já estourei o tempo. Pode estourar, mas eu ia parar. Essa questão do uso da máquina, eu não entraria nesse debate não, porque nós vamos para entrar nesse debate. O prefeito Adinardo usou a máquina também, rapaz. Pelo amor de Deus, quem é que não sabe disso? O prefeito Adinardo fazia reunião em todas as secretarias para as pessoas votarem nos seus candidatos, né? O prefeito Adinardo cooptou Raimundo da Gangorrinha para votar em Domingos Filho na época. Raimundo era secretário e votou em Domingos Filho e foi articulado pelo ex-prefeito Adinardo. Então, é isso aí, presidente Marco Aurélio, que eu digo que eu não consigo ficar calado diante disso, porque o PMDB, o prefeito Adinardo, fez a mesma coisa que o prefeito Marcondes fez. Eu acho que Vossa Excelência... Onde eu digo a Vossa Excelência... Está confundindo você pedir... você pediu, se reunir os servidores, você pedir voto é uma coisa. E você pressionar, como aconteceu durante esse ano, ou Vossa Excelência acho que deve estar informado. Sim, mas Raimundo da Gangorrinha também foi pressionado. Aí não votou... E é do Partido dos Trabalhadores. Então, assim, é isso que eu Só por falo. uma questão de ordem, eu acho que essa discussão não merece ser aqui na Câmara. O presidente que está hoje usando a tribuna já ultrapassou os 5 minutos, que tem direito no regimento. Essa discussão a gente vai passar de manhã todinha, não se acaba, então eu queria que respeitando o regimento da casa, a gente encerrasse essa discussão. A discussão aqui ela está altamente sadia, Laurismo. Não, mas não existe nenhuma irritação da minha parte desde o presidente Marco Aurélio. Não, passar a manhã todinha e vocês dois conversaram. Não, Melhor a gente encerrar por aí. eu disse que o tempo tema tinha passado, mas aqui a discussão, nós estamos no parlamento e isso faz parte do processo democrático. E aqui é uma casa política. Mas eu não faço questão de considerar a parte a ninguém, porque não é de forma democrática que a gente não vai se negar a considerar a parte. Agora, é como eu disse, que ao longo do restante desse exercício de 2014, nós vamos ter tempo para discutir. Aqui é a casa do povo para discutir. Mas não poderia deixar de passar essas informações, e é o que eu penso, com todo respeito, e sei que meu tempo já está estourado. Então agradeço a todos e tenham todos um bom dia.
senhoras e senhores vereadores, com fundamento no artigo 156 do regimento interno, darei início à ordem do dia, solicito o vereador Raimundo Luciano Souza Sena, primeiro secretário, a efetuar a leitura do edital e publicidade da ordem do dia desta sessão. Sem antes, solicito do novo vereador, fazer a chamada do novo vereador Francisco Hilário Oliveira. Francisco Hilário Oliveira. Presente. Edital. Cumprido que estabelece o artigo 60, combinado com o artigo 157 do regimento interno desta Casa, a Secretaria da Mesa Diretora torna público para conhecimento de todos a pauta do dia da 12ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura, a se realizar no dia 24 de outubro de 2014, que constará da discussão da seguinte matéria. Primeira discussão e votação do projeto de lei 078/14, de 1º de outubro de 2014, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itapuí do Norte para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Palácio Legislativo, José Guerreiro Chaves, em 22 de outubro de 2014, Raimundo Luciano de Souza Sena, primeiro secretário. Senhoras e senhores vereadores, conforme que estabelece o inciso 1º do artigo 156, solicito do primeiro secretário, vereador Raimundo Luciano Souza Sena, proceder à verificação de quórum para a continuidade da ordem do dia. Senhor presidente, conforme solicitação de Vossa Excelência, em cumprimento ao regimento interno, informo que estão presentes em plenário os vereadores Edsério Tagino, irmão Chicão, Naurides, Irmanaldo, Antônio Nogueira, Chico Hilário, Marcos Aurélio, Lucildo e Paulo Macedo. Conforme a verificação de presença das senhoras e seus vereadores em plenário e havendo quórum suficiente para a discussão das matérias, a palavra está concedida às senhoras e seus vereadores. Senhor presidente, eu como relator e membro da Comissão de Orçamento, fomos nós que elaboramos o parecer, eu queria também alertar a todos, né? Infelizmente a população tabuleirense não está nos ouvindo, mas de qualquer maneira eu queria que ficasse registrado nos anais da casa o novo orçamento para 2015, né? É uma cifra até significativa, quase 60 milhões, né? 59.788.700 reais, que ora nós vamos aprovar. Queria que alertar para todos que a gente necessita, né, como eu sempre digo, necessita fiscalizar todos os recursos. A gente está estimando aqui uma despesa de quase 60 milhões, né? Nós não estamos afirmando categoricamente que vai ser 60 milhões, pode ser mais um pouquinho, pode ser menos, mas a média é 60 milhões de reais e é muito dinheiro. E a gente precisa ter muito cuidado, verificar direitinho. Nós somos verdadeiros fiscalizadores dos recursos que entram no nosso município. Essa responsabilidade é nossa, né? O prefeito manda o orçamento para a Câmara, e a Câmara está ao longo do ano, né, trabalhando. Hoje nós estamos na peça final, que é a LOA, e necessitamos ter mais habilidade com os números, né? Eu tive dificuldade de elaborar esse parecer, mas nós não temos dificuldade de fiscalizar, porque os recursos vêm, estão todos os portais da transparência, é necessário. Queria parabenizar o João Chicão e o Edsério, porque eles vêm sempre verificando os recursos. A gente tem que trabalhar diversas situações, recursos terem entrado aqui, e a gente ter aquela preocupação de olhar se realmente está sendo aplicado. Isso é muito salutar, não só para a Câmara, como para a população tabuleirense toda. Eu lembro aqui que quando nós entramos aqui, nós aprovamos um orçamento de pouco mais de quase 5 milhões, salvo engano, em 2005, e hoje nós estamos em quase 60, né? Então a gente tem que fazer uma análise direitinho, como foi no longo desses anos, como foi aplicado os recursos, como foram aplicados os recursos aqui, e vamos fazer um batimento, como foi que o tabuleiro transformou, ou se transformou, se foi
para melhor, se foi de acordo com o dinheiro que entrou. Tudo isso a gente tem hoje que ter essa reflexão, né? Porque a gente tem que comparar, tem que verificar realmente se esse nosso trabalho aqui está sendo reconhecido, né, pelo nosso tabuleiro, pelos dirigentes que hoje estão, que passaram, que estão aí. Eu não posso falar antes, porque eu não era vereador antes, não tinha esse conhecimento mais próximo dos números, e a gente tem que ter um certo cuidado, né, até em ver como é que o tabuleiro está hoje e ver como é que vai estar amanhã, depois de ser aplicado esse recurso que hoje nós estamos aqui para aprovar. Muito obrigado. A palavra está concedida às senhoras e seus vereadores. Havendo o que mais queira discutir, encerradas as discussões, darei início à votação na forma do artigo 118 do Regimento Interno. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 078/2014, de 1º de outubro de 2014, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa despesa no município de Taboeiro do Norte para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Presidente, só queria que, só da gaita do relator Naurides, o relator Naurides, e aquela audiência pública que a gente realizou semana passada, queria tirar algumas dúvidas com o contador Neto, né? Aqui no Neto. E o Sincero também esteve presente naquela. E preocupado se já constava nesse orçamento para 2015 toda aquela questão da luta do servidor, o reajuste dos servidores, a questão do piso dos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, e também a questão da questão do FGTS, com a dívida que o município tem que arcar, se foi contemplado tudo isso nesse orçamento. Mas não pode ser nada. Eu coloquei no parecer. Consta, né? Senhor presidente, só questão da transparência nossa, que o irmão Chicão talvez não tenha atentado, mas eu queria que solicitasse o primeiro secretário efetuar a leitura da parte que contempla a situação dos agentes de endemias e dos reajustes dos servidores, que também contempla a questão da dívida do FGTS. Por favor, eu até mencionei os artigos que estão contemplando as situações na própria LDO. Foi lá no mês de junho que nós aprovamos a LDO e já contemplava. Por favor, senhor presidente. Pegue o nosso parecer novamente. Nós vamos atender a solicitação do vereador Naurides. Pronto, aqui parecer. Você solicita só da parte que né, Naurides? Só para esclarecer os dois artigos, o artigo 3º e o 23. O artigo 3º e o 23. Destaca-se que o Poder Legislativo realizou audiência pública em 17 de outubro, passando que após ouvir questionamento foi solicitado pelo relator Naurides Gadelha informações técnicas através da assessoria contábil financeira representada pelo senhor Manel Aquino Neto, pelas quais foram encaminhadas as seguintes arguições. Diferença dos valores da LDO e LOA, que está contido no artigo 3º. Artigo 3º, as prioridades e metas especificadas do anexo 1 terão precedência na elaboração de recursos do orçamento do exercício 2015, não se constituindo um limite de programação de despesa, reajuste dos servidores, agentes comunitários de saúde e de endemias, que está previsto no artigo 23, parágrafo 3º da Lei de Diretriz Orçamentária. Artigo 23. Fica autorizado a revisão geral anual das remunerações, subsídio, provimentos e pensões dos servidores ativos e inativos dos poderes executivo e legislativo, das autarquias e funções, cujo percentual seja definido em lei específica, estando em sintonia com a inflação acumulada do exercício anterior, calculada conforme calculada conforme IGPM e FGV. Aí são os indexadores, né? Isso aí. Viu, irmão Chicão? Isso aí agora cabe a mesa de negociação, né?
dos servidores com a prefeitura, porque nós contemplamos aí no orçamento que tem previsão orçamentária para reajustar. Agora cabe a mesma negociação, fazer o percentual lá, desde que não ultrapasse 54%. Claro. Porque aí não, aí quando depois da mesma negociação vai vir um projeto específico para o reajuste do servidor. É sempre que a gente faz aqui na Câmara todos os anos. Senhor presidente, eu gostaria uma cópia desse relato, do parecer do relator, que é interessante mostrar para a prefeitura. Boa. Mais algum vereador deseja discutir a matéria? Encerradas as discussões, daremos início à votação. Primeira discussão é do projeto de lei número 068/2014, de 1º de outubro de 2014, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa no município de Tabuleiro do Norte para o exercício financeiro de 2015 da Obras Providências. É de Sérgio Tagino de Souza. É proibido. Sim. É proibido, mas... Francisco de Chagas Marmoreira. Sim. Francisco Erinaldo Fernandes. Sim. Francisco Feitosa Guimarães. Sim, senhor presidente. Francisco Hilário Oliveira. Sim, senhor presidente. Paulo Batista Linhares Ausente. Maurício Adriano de Almeida. Senhor presidente, eu vou dar meu voto provando, porque eu elaborei o mesmo parecer e verifiquei não todo o orçamento, mas eu acho tão importante o orçamento para você gastar no exercício, e aqui no plenário ninguém vê, nem o secretário de governo, pelo menos olhar para a gente como é que a gente está aprovando a peça dessa. Porque todos os segmentos estão beneficiados desse orçamento, inclusive a Câmara Municipal. Né? E a gente não vê um integrante do Poder Executivo aqui, mesmo para agradecer, porque olha, nós se declinamos a apresentar qualquer emenda. Do jeito que foi feito lá, está sendo aprovado. A gente não vê um integrante do Poder Executivo, mesmo para vir olhar para nós aqui, eu agradecer, eu pedir uma. Mas meu voto é assim, mesmo assim a gente está aqui para resolver os problemas do município. Obrigado. Senhor Oliveira. Sim. Pedro Ferreira. Sim. Raimundo Santos Souza Sena. Sim. Aprovado por 9 votos favoráveis. Uma ausência. Propaganda tudo certo. Senhores e senhores vereadores, em cumprimento ao artigo 144 do Regimento Interno, está aberto espaço para identificações pessoais. Aí, senhores e senhores vereadores, e solicito ao primeiro secretário as inscrições das senhoras e seus vereadores. Alguém se habilita? As explicações pessoais? Uma hora, 2 inscritos, senhor. Senhoras e senhores vereadores, em cumprimento ao artigo 170 do Regimento Interno sobre a proteção de Deus em nome da comunidade, declaro encerrada a presente sessão. Eu pergunto ao plenário se podemos deixar para encerrar o hino nacional na sessão extraordinária. Isso. Não, depois da extraordinária. Todos estão de acordo? É porque tem Duas votações. Convoco a todos os vereadores para uma sessão extraordinária. Logo em seguida, nós temos que dar um intervalo assim para a Daniele poder preparar a gravação. Sessão extraordinária, logo em seguida, para a segunda discussão e votação do projeto de lei número 078, de 1º de outubro de 2014, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e despesa no município para o exercício financeiro de 2015 da outros projetos. Essa aí,